Bom, boa tarde a todos os presentes. Nós estamos aqui no dia 3 de janeiro de 2022. Estamos dando início à nossa aula sobre a origem da protocélula. Hoje nós vamos falar sobre a origem da membrana e do metabolismo. Já falamos alguns aspectos desse tema anteriormente, mas hoje revisitaremos esses assuntos, mas numa nova ótica, tendo em vista que toda a introdução já foi dada. Peço, então, permissão aos presentes, porque essa aula está sendo gravada e vai ser futuramente, em breve, publicado tanto no canal do YouTube C Coutinho, bem como na sala AVA da disciplina. Tá ok? Então, os que não estiverem de acordo, basta não participar com imagem nem com som, mas apenas através do chat, porque esse não vai ser publicado. Tá ok? Bom, alguém quer se manifestar, falar alguma coisa? Espero que todos tenham tido um bom ano novo, um bom Natal, e que a energia esteja renovada. Bom, então fico aqui, meus votos de feliz ano novo para todos, né? Feliz 2022, com muita saúde, paz e muito conhecimento, para que o nosso tempo vale a pena. Então, obrigado. Então, hoje, né, eu vou, como de costume, falar sobre o fórum e depois vou iniciar a aula como eu introduzi no início. Bom, sobre o fórum, eu quero dizer que faltam 4 postagens, falta eu comentar 4 postagens. Eu vou fazer isso hoje e amanhã, ok? Mas, pelo que eu vi, das 6 que eu já vi, as 2 primeiras estão excelentes, são verdadeiras referências para essa disciplina, um bom material de consulta para vocês, os conceitos estão muito bem conectados, de uma forma muito precisa, e o pouco que precisou está lá no meu comentário, tá ok? Então, essas 2 postagens iniciais merecem uma atenção especial de vocês. Ok? As outras 4, eu não gostei muito porque ficou muito confuso e eu assinalei todos os momentos que os conceitos não estão bem casados, com causas e consequências, com micro explicando macro, que a gente possa ter uma visão completa de por que as coisas estão acontecendo desse jeito. Então, quando você não consegue visualizar, é porque não ficou legal. E, principalmente, a parte do que é... Isso eu já falei, eu tive uma aula que eu fui até criticado, dizendo a gente já sabe isso, é uma revisão do que a gente vem vendo, mas, por incrível que pareça, parece que é a aula que menos fixou na cabeça de vocês e que ficou ainda confuso. As pessoas não estão sabendo, muitos não estão conseguindo perceber que aminoácidos são monômeros que juntos formam peptídeos. Monômeros são pequenininhos e por isso a gente chama de moléculas. Polímeros são grandões e por isso a gente chama de macromoléculas. A junção das moléculas de aminoácidos fazem uma macromolécula, que é uma proteína ou um peptídeo, se for pequenininho.
Monômeros de nucleotídeos podem se combinar, existem 4 combinados em diferentes ordens, e esses bloquinhos são os nucleotídeos, são os monômeros, são as moléculas. Vários nucleotídeos juntos formam RNA, tá certo? Não existia DNA nesse momento. Tá? Nas lamelas formam-se principalmente as macromoléculas. Isso que é importante, que é a novidade. Porque nucleotídeo até faz, aminoácido até faz, mas isso também faz no ambiente espacial, no universo, na poeira, das nuvens interestelares, nos meteoros. Então, isso tudo tem indícios de química orgânica, de formação de moléculas, de aminoácidos, de nucleotídeos e outros mais. As lamelas das argilas até formam aminoácidos e nucleotídeos. Mas o mais importante é a formação dos polímeros, que só bem protegido no ambiente terrestre é que você consegue formar macromoléculas do tipo peptídeo ou do tipo RNA. Isso é muito importante saber isso. E, com isso, a gente terminou a aula falando na geração de peptídeos e RNAs. E falamos que seria uma vantagem ficar independente da argila. Então, quando a gente fala autocatalítico, é também uma questão de autoduplicação. A molécula faz mais dela mesma, ela serve de molde para fabricar mais dela mesma. Então, você tem uma virando 2, 2 virando 4, 4 virando 8, 8 virando 16, e assim sucessivamente. Então, isso é uma independência da argila, porque tem a capacidade de ficar gerando a mesma coisa de forma autocatalítica. Tá certo? Então, isso existe. RNAs que são capazes de produzir RNAs iguais a ele mesmo. Ele promove a sua produção igual, de um clone. E assim vai sendo produzido. Então, isso é o início de uma célula, um sistema autorreplicante, inicialmente feito com um conjuntinho de proteínas e RNAs, mas que com o tempo isso foi se tornando uma protocélula. Então, isso para mim é o que é o mais grave, que eu senti, que de 6 que eu vi, 4 mostraram confusão nessa parte. O que é monômero, onde foi feito. O que é polímero e onde foi feito. E como é que esse polímero converge para uma protocélula. Isso ficou faltando na maioria, tá? O que não aconteceu nas 2 primeiras postagens. Tá legal? Então eu vou continuar a ler, vou continuar a comentar, e já fica aqui minha visão geral do que eu pude perceber da aula passada. Alguém quer se manifestar? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma consideração? Tá. Então eu acho que a mensagem está dada. Eu acho que precisam rever a aula, precisam prestar atenção nas postagens que eu recomendo, para não ficar no meio do caminho, não ficar nenhuma lacuna no conhecimento, para que a gente possa entender o aumento progressivo da formação de uma célula, passando por um estágio de protocélula. Ok? Muito bem. Então, tendo assim dado uma visão geral, eu vou começar agora a dar prosseguimento, então, à montagem desse cenário de como seria a primeira célula, como seria uma protocélula, tá ok? E, para isso, a gente falou
que moléculas de proteínas, macromoléculas de proteína, começaram a ter atividade catalítica, macromoléculas de RNA começaram a ter atividade catalítica. Isso jogado, é formado nas lamelas e depois sai das lamelas. Então, as argilas estão catalisando esse processo. Ok? Então, agora, hoje, nós vamos tentar deixar claro como é que isso tudo foi ficando independente da argila. Como esse sistema de autoduplicação de moléculas de RNA e de proteínas, elas conseguem ficar independentes da argila. E se ficar independente da argila, vai ter mais vantagem, porque não vai estar limitado a só aquele ambiente, aquele local de fabricação. A protocélula vai ficar independente, consegue produzir duas protocélulas, as duas produzem 4, e assim sucessivamente. Veja que a grande força motriz é a necessidade de perpetuar ao longo do tempo, é a necessidade de promover duplicação para continuar existindo. Então, estamos sempre selecionando sistemas que se mantêm ao longo do tempo. Ok? Bom, então a gente vai ver hoje duas outras peças importantes na formação de protocélulas. Primeiro é a membrana. Então, a gente vai ver como a membrana serviu para isolar um sistema fechado que se autoduplica e ficar independente da argila. E a gente vai ver não apenas como isso tudo então, é englobado com vesículas, com fosfolipídios, com membrana para fazer protocélula, mas também a gente vai ver como isso fica independente da argila para o gasto energético, para ter energia para promover as reações químicas, para que essa protocélula possa fabricar mais componentes, mais duplicação de RNA, mais duplicação de proteínas, e com isso ela precisa de tijolinhos, de monômeros, ela precisa de energia para juntar esses bloquinhos de aminoácidos para fazer peptídeos ou de nucleotídeos para fazer RNA. Então, ela precisa controlar a entrada de componentes, ela precisa controlar a saída, o que sai, ela precisa, então, ter acesso aos bloquinhos e ter energia para juntar e formar polímeros. Tá? Então, hoje a gente vai falar da protocélula, mas pensando única e exclusivamente na origem da membrana e como a energia é usada para manter essa protocélula sempre produzindo RNAs e proteínas dentro dela. Tá ok? Então, isso vai ser já um passo adiante na formação de uma protocélula, e a gente está indo rumo ao LUCA. A gente está querendo, então, estabelecer pela primeira vez uma organização onde foi um sucesso tão grande que todas as outras experimentações de sistemas de usar energia para montar bloquinhos, isso tudo perdeu a competição e só o LUCA teve sucesso, e por isso todos nós somos descendentes dessa célula universal que consegue interagir com o ambiente, conseguir energia, conseguir matéria-prima para duplicar, para continuar existindo. Ok? Bom, enquanto vocês vão formulando aí uma pergunta para mim, de alguma curiosidade ou algo que ainda não está claro, enquanto isso, enquanto vocês vão formulando a pergunta na cabeça de vocês, eu vou aqui compartilhar a minha tela com a apresentação que eu preparei para vocês.
Bom, só para eu me orientar aqui, vocês estão vendo aquela imagem da árvore filogenética, toda colorida? Não. E agora? Olha que eu acho que. Bom, troquei aqui meu fone. Não, professor, não tô Estou vendo. escutando vocês. Não, professor, não tô vendo. Pronto. Pode alguém falar aí alguma coisa? Porque eu acho que eu consertei aqui, só para testar. Tá aparecendo a tela do Meet pra gente. Pronto. Bom, e vocês estão vendo essa imagem que eu estou projetando? Não. Não, professor, tá aparecendo uma tela preta. E agora? Não, tá aparecendo a tela do Meet. Nada? Não aparece nada? Só Não, a tela aparece a tela da sobreposta fica chamada. aparecendo. Ah, Uma então tá. outra Então parecendo estamos até os dois chegando lá. espelhos Maravilha. refletindo. Ah, agora sim, E professor. agora? Agora sim. Ah, Isso, tá. isso. Maravilha. Então tá. Então vamos rápido para não perder tempo. Então a gente está vendo aqui o que já foi falado na aula passada, o Paren, Miller, tá? Do fosfito, que dá energia para algumas reações químicas das lamelas, né? Que as argilas sofrem ciclos de hidratação, desidratação, calor, frio, e isso promove, então, a polimerização de nucleotídeos para fazer RNA e de aminoácidos para fazer peptídeos. Então, aí as enzimas, isso tudo já foi falado na aula passada, eu vou passar mais rápido aqui. Tá, ok? Bom, então, isso também. Bom, a gente parou aqui. A gente parou aqui, onde precisou começar a falar sobre membrana, tá ok? Então, vocês estão vendo aí nessa imagem que eu estou projetando um bom resumo de tudo que foi falado até agora em relação à formação das macromoléculas nas argilas, ok? Bom, então, aqui que eu quero ir logo direto ao ponto, tá? Depois a gente até volta. Nesse artigo aqui, cuja referência está aqui embaixo, acoplamento de fases e seleção combinatorial em, em poças hidrotermais, tá ok? E ele fala que essas poças hidrotermais nos continentes, imagina que a Terra está esfriando, isso deve ter em torno de 4 bilhões de anos, tá certo? Onde a crosta da Terra ainda está esfriando.
a quantidade de fontes hidrotermais, dessas lavas que brotam, ou de água quente, ou de um líquido alcalino, às vezes um líquido mais ácido, isso tudo criam essas fontes hidrotermais, tá certo? E esse mesmo cenário está envolvido com o aparecimento de vesículas. Porque essas fontes hidrotermais, elas possuem, são verdadeiros usinas químicas. Há uma diversidade muito grande de reações que podem acontecer, porque você tem doadores de elétrons, você tem aceptores, você tem moléculas que podem se reagir e formar moléculas maiores, ou seja, surgem também os fosfolipídios, moléculas hidrofóbicas, moléculas que não fazem pontes de hidrogênio com a água. Tá? E algumas hidrocarbonetos, por ser só carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, longas cadeias de carbono e hidrogênio, isso não tem polaridade. Então, isso forma uma molécula apolar, grandes hidrocarbonetos, grandes sequências lineares de carbono com hidrogênio. Então, isso tem uma dificuldade muito grande de fazer pontes de hidrogênio com a água, que ou é positiva no lado do hidrogênio ou é negativa no lado do oxigênio. Então, essas moléculas, elas não se misturam com a água e geralmente ficam flutuando na superfície, formam uma camada de gordura na superfície das poças. E reagindo com os íons, há a possibilidade de você ter uma molécula anfipática. O que é uma molécula anfipática? É que um lado dela faz pontes de hidrogênio com oxigênio ou com hidrogênio, ou seja, tem polaridade. Então, é o fosfolipídio. Então, fósforo é negativo. Então, esse fósforo é a parte que liga com a água, que interage com a água. Então, é uma parte hidrofílica da molécula. Mas o fosfolipídio tem uma cadeia de hidrocarbonetos muito grande. Então, a maior parte da molécula é hidrofóbica, mas um pedacinho é hidrofílico. E esse pedacinho, essa parte com fosfato, é que fica voltado para a água. Isso pode ser visto na imagem que está sendo projetado. Agora, com os ciclos de formação de poças e desidratação, por exemplo, na figura tem até uma seta aqui que eu estou mostrando, é uma região que sofreu desidratação. Então, esse lipídio, esses hidrocarbonetos com fosfato, esses fosfolipídios, eles vão ficar adsorvidos na superfície da pedra. Como você pode ver em B, a gente tem em branco várias camadas de fosfolipídios que vão se sobrepondo umas sobre as outras na medida que a água vai secando e uma nova camada é depositada e se acumula ali. E entre essas camadas, moléculas orgânicas vão ficando aprisionadas. É o que a gente vê em vermelho na figura B, como eu estou mostrando. Então, entre os fosfolipídios, outras moléculas orgânicas vão ficando aprisionadas. Quando ocorre a reidratação desse ambiente, a camada de fosfolipídio que cobriu as moléculas orgânicas, essa camada é leve e vai se desprender. O fosfolipídio vai querer formar vesículas, porque a parte do fosfato vai interagir com a água. E os hidrocarbonetos, os ácidos graxos, eles vão ficar escondidos da água. E o interessante é que, por causa disso, moléculas orgânicas ficam aprisionadas dentro da vesícula.
Logo, a gente começa a ter um ambiente com várias experimentações. Cada vesícula formada com proteínas e RNAs no seu interior pode agora ficar independente da argila, porque está concentrado dentro dessa vesícula moléculas autocatalíticas, autorreplicantes, moléculas que usam ela mesma para produzir mais dela mesma. É uma autoduplicação. Vejam que algumas vesículas são perdidas e outras permanecem. Isso depende de uma combinação com proteínas, RNAs e fosfolipídios que vão dar uma estabilidade. Se não der estabilidade, vai estourar e não vai deixar descendentes. Então você começa efetivamente aí uma protocélula. Isso sim é a definição de uma protocélula. Uma vesícula fosfolipídica que surgiu por conta de ciclos de hidratação e desidratação de poças hidrotermais, que por causa desses ciclos absorve na superfície e depois, quando sofre hidratação, se desprende, sequestrando no seu interior peptídeos e RNAs que podem dar mais estabilidade à vesícula. E assim a vesícula permanece por mais tempo. Ela sobrevive a mais um ciclo de hidratação e desidratação. Ela vai até colabar depois que desidratar. Mas quando ela voltar com reidratação e ela forma uma vesícula novamente, ela vai estar com esses mesmos componentes adsorvidos na membrana. Alguém tem alguma questão sobre essa encapsulação, ou encapsulamento, desculpa, das moléculas autorreplicantes? Ficou claro que esse sistema começa a ficar independente das argilas que formam a parede dessa poça? Então, a gente tem um cenário onde as argilas estão promovendo a origem de macromoléculas, dentre elas RNAs, peptídeos e fosfolipídios, que com os ciclos de desidratação e reidratação, camada de gordura cobre as proteínas, na medida que o lago seca, a poça seca, e quando essa poça é reidratada, as vesículas estão cheias de moléculas orgânicas no seu interior e começa uma nova fase de seleção natural. Ok? Alguma pergunta? Então, esta é a mensagem principal que eu gostaria de passar. Tá legal? Com relação à origem das vesículas. Mestre, eu tenho uma dúvida. Pois não. Então, acho que referente a essa aula, eu queria saber, o senhor já chegou a falar, que eu estou anotando aqui, os fosfolipídios, ele faziam que tipo de ligação mesmo com a água? Porque eu pensei, caramba, não é ponte de hidrogênio, porque eu tava pensando, né, se era que é uma coisa apolar com polar. Não. Você está vendo essa imagem que eu estou projetando, correto? Tô vendo, sim, tô vendo. Muito bem. Você está vendo na última imagem, bem aqui do lado do título, uma representação sim. gráfica de uma molécula de fosfolipídios, ou várias moléculas. Eu estou vendo aqui eles na superfície da água, formando uma camada de fosfolipídios, mas vejo também esses fosfolipídios formando uma vesícula. Ok? Bom, reparem que tem uma parte gordinha, que é a cabeça do fosfolipídio, e tem um rabinho.
Vejam que a parte que faz contato com a água é sempre a mesma. É essa cabeça mais bojuda. Por quê? Porque nessa cabeça mais bojuda existe o fosfato, que tem carga, que por isso faz pontes de hidrogênio com hidrogênio, né? Porque o fosfato tem oxigênio também, então o negativo do oxigênio com o positivo do hidrogênio faz uma ligação iônica, uma ponte de hidrogênio entre a molécula da água e os oxigênios em volta do fosfato na cabeça fosfolipídica. Já o rabinho vê que foge da água. Esse rabinho ele é comprido. O que ele representa? Ele representa uma grande cadeia de carbono. Então, é um carbono na frente do outro. Então, são 20 carbonos, um na frente do outro. E o carbono faz 4 ligações. Então, se ele está ligado na frente e está ligado atrás, sobram 2 ligações, para cima e para baixo. Então, você bota 2 hidrogênios aí. Então, você imagina 20 carbonos, todos ligados uns aos outros, e cheio de hidrogênio em cima e cheio de hidrogênio embaixo. Cada carbono ligando mais 2 hidrogênios. Isso se chama hidrocarboneto. Uma molécula rica em hidrogênio e carbono, linearmente, assim. Essa parte não tem íons carregados. Não tem positivo, não tem negativo. Esta é a parte hidrofóbica da molécula. Esta parte foge da água, evita a água. Então, uma boa estabilidade de uma vesícula é quando ela forma bicamada. Na vesícula que está sendo projetada na última figura, onde eu estou assinalando, na verdade, são 2 camadas de fosfolipídios. Uma mais externa, com a cabeça de fosfato virado para a água, e uma mais interna, com a cabeça de fosfato virado para a água que está no interior da vesícula. E entre cada cabeça de fosfato do fosfolipídio, eu tenho a cauda de hidrocarboneto fugindo da água, procurando interagir umas com as outras e evitando o contato com a água, porque não fazem ligação iônica com a água. Então, isto é a origem de uma bicamada fosfolipídica, o que é típico de todas as células. Ok? Ok? Ok, professor. Professor, eu tenho Ok? mais uma dúvida. Eu acho que se eu não estou enganado, o senhor vai dar mais para frente. Eu queria saber, eu não sei se foi não sei se foi na aula de bioquímica que foi com outro professor ou se foi com o senhor, tô até com memória falsa. Eu queria saber quando que os seres vivos eles saíram da água, os seres vivos primitivos da água foram para a Terra. Olha, vai demorar muito ainda, tá? Porque precisa ser multicelular. E nós ainda nem formamos uma célula. Ok? Ok, professor. Né? Porque a gente ainda nem falou de célula, então não dá para sair da água ainda. Só sai da água quando vira animal ou quando vira planta. Aí consegue sair, mas para virar animal ou planta, vai precisar virar multicelular primeiro. Então, essas células vão ter que viver juntas. Ok? Então, isso ainda vai demorar muito, porque ainda nem tem célula. Bom, vamos lá. Então, continuando. Professor, só mais uma dúvida. Você poderia repetir de novo como que... Pode falar mais alto, por favor? Você pode repetir de novo o ciclo de hidratação e desidratação que surgiu as vesículas? Eu perdi um cara. Tá, então, segundo essa sequência de imagens que você está vendo aqui, que está sendo projetado, eu tenho em A um ambiente cheio de água, uma poça cheia de água. Nesse caso, os fosfolipídios estão fazendo uma camada de óleo em cima da água. É igual você olhar para a água e ver uma água com a camada de óleo em cima.
tá? Que não deixa de ser gordura. Quando desidrata, toda essa água evapora, essa camada de fosfolipídios vai agora grudar na parede. Na hora que reidratar, ela vai desgrudar da parede. Então, é essa figura que eu estou assinalando aqui. Então, desidratando, a camada de gordura cola na pedra, porque desidratou. E reidratando, ela desgruda da pedra ou da argila. Só que, quando a água vai embora, RNA fica, proteína fica. Então, a camada de gordura vai ficar sobre as moléculas orgânicas que estavam nessa poça d'água. Então, se essa poça d'água evaporar, a água vai embora, mas as macromoléculas ficam e vão ficar embaixo da gordura, embaixo da camada de óleo. Porque a água indo embora, o óleo que é mais leve fica na superfície. Quando 100% da água for embora, esse óleo da superfície vai colar na parede da poça. E quando cola na parede da poça, vai cobrir as proteínas que estavam nessa poça, os RNAs que estavam nessa poça. Quando reidratar, vão formar vesículas. E dentro dessas vesículas estarão aqueles RNAs, aquelas proteínas que estavam boiando na água, que ficaram embaixo do óleo, da gordura, e que, com a chegada da água e formação de vesícula, essas proteínas agora vão ficar sequestradas dentro da vesícula. Então, eu crio agora uma protocélula que tem um monte de catalisadores e moléculas lá dentro dessa vesícula. Isso é uma protocélula. Ficou claro ou não? Ficou sim. Obrigada. Tá. Então, eu acho que essa parte aí da membrana, a gente pode ter tem outros artigos, como eu estou assinalando aqui, como, por exemplo, a hipótese dessas fontes hidrotermais quentes para a origem da vida, tá certo? Mostrando que nas poças hidrotermais tem uma grande usina química com produção de moléculas orgânicas que vão formando protocélulas e vão caindo no oceano. Então, isso tudo vai sendo drenado e vai se concentrando no oceano. Tá ok? Então, eu separei uma parte aqui dizendo que são evidências experimentais que os lipídios encapsulam polímeros em forma em ciclos de hidratação e desidratação, e que isso forma as protocélulas. Então, o que eu falei está representado nesse diagrama, com o momento de umidade, momento de geração de diversidade, interações, depois o momento de desidratação, tudo concentra novamente, e isso fica ciclando durante dia e noite, com mudanças de temperatura, mudanças de umidade, né? De estação mais seca, estação mais hidratada, e esses ciclos são necessários para ficar constantemente, ciclicamente, produzindo protocélulas, e com isso dando chance para selecionar as mais viáveis. Então, isso é outro artigo que merece ser visitado, bem como esse que eu já tinha mostrado.
Nesse mesmo artigo existem imagens mais didáticas, mostrando desde a origem da Terra na forma de planetas dentro de um sistema solar, orbitando em volta de uma estrela, como isso fez chover matéria orgânica na Terra, como o ambiente com fontes hidrotermais promove uma verdadeira usina de moléculas orgânicas necessárias para a vida, e com o encapsulamento através das vesículas são formadas as protocélulas, que são drenadas para os oceanos até o surgimento do LUCA, representado em 7, que são os estromatólitos, que são organismos bem antigos, que representam estruturas de células bem iniciais. Então, tem aí um bom resumo para quem quiser se aprofundar. Ok? Esse outro artigo aqui faz parte de uma outra estratégia, é um outro caminho para se chegar à mesma conclusão, que é a origem da protocélula. Nesse caso aqui, é o que a gente chama de biologia sintética. É a tentativa dos pesquisadores de tentar recriar a vida de uma célula, ou fabricar uma célula em laboratório. A estratégia usada nesse trabalho, cuja referência está aí da Cell desse ano, tá certo? 2021, quer dizer, do ano passado já, a estratégia foi partir do menor genoma possível, que é um micoplasma, e ir tirando o máximo possível de genes, já que o genoma dele já foi sequenciado, até chegar no mínimo de genes necessário para que a vesícula consiga se duplicar espontaneamente. Então, chegou-se à conclusão que 901 genes são importantes para manter essa vesícula sempre crescendo e se dividindo, crescendo e se dividindo. Tá, ok? Então, isso é uma tentativa de saber o mínimo necessário para o surgimento de uma protocélula. Isso é uma maneira experimental de tentar ver qual seria o nível de complexidade de uma protocélula. É o que precisaria ter numa protocélula. Então, essa abordagem é bem interessante, porque parte do mínimo que existe hoje em dia, e vai tirando, até não conseguir mais ter uma vesícula que se autoduplica. A partir desse momento é definido, bom, tirar mais disso vai atrapalhar. Então, isso aqui é o mínimo que se consegue ter. E esse mínimo são 901 genes, que já se sabe quais são e tudo mais. Tá? Essas vesículas estão sempre crescendo e, quando chegam num tamanho, elas partem duas, naturalmente, espontaneamente. Assim deveria ser uma protocélula, há 4 bilhões de anos atrás, ou até mais. Também não podemos descartar a importância dos impactos dos meteoros. Sim, os meteoros podem acabar com a vida, tá certo? Causando extinção em massa. Já existem vários relatos, né? Mas também pode catalisar a origem da vida, porque nesses impactos são criadas grandes rachaduras na crosta e possibilidade de novas fontes termais, alcalinas, ácidas, mais quentes, mais frias, menos quentes, aliás. Então, com isso, a gente tem uma riqueza muito grande de biomoléculas sendo formadas nessas fontes hidrotermais, causadas
pelo impacto de meteoros. Ok? E isso pode ser acompanhado experimentalmente. Então, é muito importante essas fontes hidrotermais. Tenho aqui o exemplo de uma que é muito estudada, ok? No Oceano Atlântico, e que é uma fonte alcalina. E o mais interessante é que, além de promover aqui a origem de várias moléculas orgânicas, existe também várias microcavidades nessas fontes hidrotermais. Eu estou mostrando aqui várias chaminézinhas. Esses buraquinhos na rocha que vocês estão vendo, passa aqui, fluidos. E esses fluidos são fluidos ricos em íons metálicos, em precursores que podem reagir. Mas, principalmente, a quantidade de hidrogênio que tem aqui dentro é diferente da quantidade de hidrogênio que tem na água do mar. Isso cria agora um gradiente de prótons. Hidrogênio vai sempre para o ambiente onde tem menos hidrogênio, por osmose. Então, está dizendo aqui, dentro dessas chaminés, a água poderia ser mais quente, alcalina e ter hidrogênios. E mais os vários íons, como ferro e outros minerais da crosta, isso cria, então, um fluxo de hidrogênio de um lado para o outro. Por que eu estou falando isso? Porque essa é a base do metabolismo. Essa é a base para as reações químicas. Você botar hidrogênio em uma molécula, você estará envolvendo a construção. E toda vez que você tira hidrogênio de uma molécula, isso tem a ver com a sua degradação. Então, a geração de íons de hidrogênio está diretamente relacionado ao metabolismo, seja para construir, seja para destruir. O hidrogênio é que permite fazer esse acoplamento no metabolismo. Então, a gente vai ver um pouco mais agora, na aula, a importância das reações químicas acontecerem usando doadores de hidrogênio e receptores de hidrogênio. Os organismos utilizam a energia desse hidrogênio, através desse hidrogênio. E isso tem sua origem nas fontes hidrotermais. Então, o que os organismos fazem, o que os micróbios dessa época estão fazendo, ou as primeiras células estão fazendo, é reproduzir esse gradiente que tem de fluxo de íons para um lado e para o outro, que acontece nas fontes hidrotermais, mas agora dentro de uma protocélula. Então, se eu conseguir gerar energia igual a essa fonte hidrotermal, com os hidrogênios, mas com as vesículas, então agora sim eu tenho uma protocélula. Porque eu tenho RNA autocatalítico lá dentro, eu tenho uma membrana separando isso do exterior, e eu tenho uma fonte de energia para promover as reações químicas. Da onde vem essa fonte de energia? Do hidrogênio. E por quê? Porque é fácil mexer com hidrogênio, ele é pequenininho, é só um elétron e um próton, eu consigo dissociar elétron de próton, eu tenho um próton livre, um elétron livre,
Isso é muito importante para jogar o elétron para o orbital para cima, um elétron para o orbital para baixo, para promover reações químicas. Se eu quero construir, juntar carbono, eu vou precisar de CO2. Só que esse oxigênio vai ter que sair e eu vou ter que botar hidrogênio. Então, se eu quero construir carbono, grandes moléculas com carbono, eu tenho que tirar o oxigênio e botar hidrogênio. Então, para construir, eu tenho que ficar botando hidrogênio na molécula. Então, tudo isso é inspirado nas fontes hidrotermais. Aí que vem a fonte desse sistema. Aí que está a origem desse sistema de promover reações químicas usando o hidrogênio como energia, não só para biossíntese, mas também para degradação. Então, eu imagino que ainda deva estar confuso isso tudo. Eu vou ainda progredir um pouco mais, para depois abrir a palavra e perguntar se alguém tem alguma dúvida. Então, vejam só. Dentro das chaminés tem água alcalina com hidrogênio e que isso acontece devido à reação entre a água e o mineral de ferro da parede dessa chaminé. Então, como tem ferro, esse ferro causa a separação desse hidrogênio. Do lado de fora, no oceano, a água teria sido mais gelada e mais ácida. As células modernas usam esse poder químico de gradiente, hidrogênio para um lado e para o outro, para o seu metabolismo. E o engraçado é que tem fontes hidrotermais que são alcalinas e tem outras que são ácidas. As alcalinas e as ácidas vão gerar metano e acetato. Então, por isso que a gente tem hoje em dia bactérias metanogênicas e bactérias acetogênicas, organismos metanogênicos e organismos acetogênicos. Ou seja, até vendo o tipo de reação que acontece em cada tipo de fonte hidrotermal, você imagina, bom, aqui estão surgindo organismos que vão gerar no metabolismo metano, e aqui estão surgindo organismos que vão gerar no seu metabolismo acetato. Então, isso mostra como diferentes fontes hidrotermais influenciam no aparecimento de diferentes organismos usando energia, tá, dessas fontes. Então, vamos progredir um pouco mais para a gente poder depois fazer as perguntas. Então, aqui em 2019, esse pesquisador ele descreveu uma fonte alternativa de quimiosmótico, que é isso que eu falei, é hidrogênio mais concentrado de um lado, fluindo para a região com menos hidrogênio. Nesse fluxo, você tem uma quimiosmótica. Você pode tirar energia a partir dessa quimiosmose. Isso, com as protocélulas, acontece na superfície do lipídio, na membrana, por causa da membrana. Se você tem fora da célula e dentro da célula. Então, você pode ter um gradiente, os hidrogênios indo para o lado de fora. Então, ele dá aqui um exemplo. Se você tem uma molécula aceptora de elétrons, tá certo? Dentro da vesícula, e você tem outro doador do lado de fora da vesícula, ok? E existe, por exemplo, ferrocianina ou existe quinonas, que são moléculas muito abundantes, tem até no meteorito de Murchison, que veio lá de Marte, tem todas essas moléculas.
quinonas, ferrocianeto, cianido, isso tudo pode um receber hidrogênio e o outro doar. Então você tem aí uma reação de oxirredução. Basicamente é isso. A reação de oxirredução com o hidrogênio, promovendo o anabolismo e o catabolismo. E para isso basta ter um doador de elétrons do lado de fora, um receptor do lado de dentro. Dessa maneira, o hidrogênio vai sempre se concentrar do lado de dentro. Porque se do lado de fora está jogando para o lado de dentro, está se acumulando do lado de dentro. O hidrogênio é carregado, ele não passa pela vesícula, ele fica sequestrado dentro da vesícula. Então agora esse hidrogênio vai querer sair, porque ele está sendo muito concentrado do lado de dentro. Então, se eu abrir um buraquinho na membrana, você pode imaginar uma proteína sendo esse canal, o hidrogênio vai sair como se fosse assim a água saindo da caixa d'água, em grande volume. Ou seja, não a água, mas o hidrogênio, porque o hidrogênio está mais concentrado dentro da vesícula. Então, se do lado de fora está jogando o hidrogênio para o lado de dentro e aqui está acumulando, se eu puser um canalzinho, o hidrogênio vai sair todo. Porque por osmose ele está muito concentrado dentro da vesícula, ele vai querer sair. É assim que funciona a síntese do ATP. Futuramente, a gente vai ver que para ter ATP, que é usado para as reações químicas, precisa ser fabricado esse ATP. E as células inventaram uma maneira de pegar esses hidrogênios saindo da vesícula e com a força motriz desses hidrogênios saindo da vesícula, o ATP consegue ser fabricado. Então vejam que um cenário que existia numa fonte hidrotermal de fluxo de hidrogênios é aproveitado na vesícula, ficando independente da fonte hidrotermal. Essa vesícula consegue reproduzir esse mesmo fluxo de elétrons indo de um lado para o outro. E com isso, dando e acumulando dentro da célula, esse acúmulo de hidrogênio dentro da vesícula é usado para fabricar ATP. Legal? Então, o mesmo gradiente de hidrogênio que tinha na fonte hidrotermal tem na protocélula. E a protocélula usa isso para fabricar ATP. ATP. Tá ok? Alguma dúvida? Então, é isso que esse artigo está falando. A parte que eu separei fala justamente isso. O interior ácido cheio de hidrogênio forma um gradiente, não está escrito aí, mas eu já digo, esse gradiente vai ser usado para fabricar ATP. Olha que interessante, não apenas as fontes hidrotermais, mas já foi visto que o próprio urânio radioativo, que muitas rochas têm urânio radioativo, essa radioatividade devido à quebra do urânio natural, espontâneo, que vai gerando radioatividade, essa energia gerada, é capaz de dissociar a molécula de água e promover o aparecimento de hidrogênio livre. Então, eu formei aí, de novo, um gradiente de concentração. Muito hidrogênio de um lado e menos hidrogênio do outro lado. Um doador de hidrogênios de um lado e um aceptor de hidrogênio do outro. Tá ok? Então, vejam que
está havendo um fluxo constante de hidrogênio do mais concentrado para o menos concentrado. Tá? E isso vai ser usado pela célula, esse mecanismo vai ser usado pela célula para fabricar ATP. Então, está aqui, ó, radioatividade natural dos ambientes pode ser similar à fisicoquímica, a condição fisicoquímica, quando comparado com as fontes hidrotermais alcalinas. E este é o melhor cenário para o aparecimento da vida, ok? Porque permite reações químicas com hidrogênio para biossíntese, para juntar carbono e fazer grandes moléculas com carbono, e também para síntese de ATP, como a gente vai ver futuramente. Alguma dúvida? Então, sugiro esse outro artigo aí, porque fala da radiólise, criando uma situação semelhante das fontes hidrotermais. Esses organismos que vivem em fontes hidrotermais até hoje estão espalhados pelo mundo inteiro. Do México, como essa foto que está aí, até as fontes hidrotermais nos oceanos, assim como em outros continentes distantes. São sempre os mesmos micro-organismos, todos mais ou menos da mesma família, todos com mais ou menos o mesmo genoma, um genoma semelhante. Então, isso mostra que quando a Terra estava se esfriando, quando surgiu a vida a partir das fontes hidrotermais, isso abundou a Terra, se espalhou pela Terra, essas formas de vida, usando esses ambientes, e hoje, em diferentes cantos do mundo, eles estão presentes nessas ilhas, nesses locais que conservam as condições primitivas da Terra, com águas, às vezes, muito alcalinas, águas, às vezes, muito ácidas, e em fontes hidrotermais. Tá ok? Existem fontes hidrotermais em encéfalos, que é uma lua de Saturno, provavelmente pelo interior quente, e que gera, então, esses geysers, sendo também cenário para a origem da vida, porque tem tudo aí, tem água, tem essas fontes hidrotermais, com abundância de moléculas que podem ser usadas para a fabricação de moléculas orgânicas e até macromoléculas. Bom, isso aqui tudo eu falo. Bom, aqui estão alguns indícios de fósseis de 3,4 bilhões de anos, ou mesmo 3,8 bilhões de anos. Se a Terra tem 4,5, vejam que esfriou, já começa a ter indícios de vida. Seja porque o carbono 12 só é encontrado em organismos vivos e está lá presente, como fóssil, então teve sua origem microbiana, muito provavelmente, em camadas de depósitos de sulfeto, por exemplo, e isso é importante porque são aceptores, são doadores de elétrons. Então, mais uma vez, essas usinas químicas que promovem o aparecimento das primeiras protocélulas, elas usam doadores de hidrogênio e aceptores de hidrogênio em reações de oxirredução para o metabolismo. Então, a gente vem falando aqui das moléculas orgânicas, de metabolismo, e agora a gente está vendo
ligando finalmente o metabolismo com as protocélulas. Ok? E para isso eu estou precisando falar de reações de oxirredução. E todos esses vestígios fósseis são em locais onde você tem depósito de sulfito, que são doadores de elétrons ou participam dessas reações de oxirredução. Estão mostrando essa íntima associação entre a origem da vida e as fontes de energia para reações químicas. Tá? Então, nessa referência, tem aí fósseis de 3,95 bilhões de anos, tá? Em rochas sedimentares, no Canadá. Esse artigo já é mais recente, veja que é de 2021. São mostrando formações de 3,5 na Austrália, tá certo? Sempre nesses locais de fontes hidrotermais, com muito sulfeto, muitas moléculas com hidrogênio, com doadores de hidrogênio, brotando do interior da Terra e entrando em contato com o mar, com esses gradientes de hidrogênio e tudo mais. Então, são geysers, são regiões com silício, e daí dando uma bioassinatura para esses depósitos. Então tá, isso é o que se tem de mais consenso, é que as protocélulas surgiram nessas fontes hidrotermais, porque ali é possível o metabolismo. Ali é possível ter moléculas que fazem reação de oxirredução, que são necessárias para o metabolismo. Então, mais uma vez, vários indícios, células que vivem se alimentando da rocha, da energia retirada da rocha, porque o ferro pode doar hidrogênio ou pode receber nessas reações de oxirredução. Tá? E esta é a fonte energética do metabolismo. Então, nada mais esperado do que associar a origem das células com a origem do metabolismo. Bom, vamos lá. Então, para a gente ir concluindo esta parte, eu tenho aqui várias maneiras de obter energia para o metabolismo. Eu tenho através de compostos químicos ou através da energia que vem do Sol. Pelo Sol é fácil. É fototrofia, ou seja, fotossíntese. Ou seja, é a construção de moléculas orgânicas, veja que são glicose, acetato, são moléculas pequenas, tá? Mas eu consigo fabricar isso pegando metano, CO2, tirando o oxigênio e juntando 2 carbonos, boto mais um carbono, boto mais um carbono, vou fazendo glicose, vou fazendo acetato. Então, toda a energia para tirar o oxigênio do CO2 e botar hidrogênio e juntar carbono com carbono está vindo da energia solar. E vejam que, para isso, precisa do ATP. É o ATP que é a molécula que tem 3 fosfatos grudados a ele. Esse terceiro fosfato está doido para sair, é altamente reativo
Então, quem quebrar o ATP pode aproveitar a energia do terceiro fosfato, da ligação química do terceiro fosfato, e transferir essa energia para uma biossíntese. Então, através da luz solar, é possível fabricar ATP para poder fabricar as moléculas orgânicas, seja com reação de oxirredução, botando hidrogênio, seja quebrando o terceiro fosfato e acoplando energia para juntar os carbonos. Então, com isso, eu vou juntando carbono, vou tirando oxigênio e botando hidrogênio. Juntar carbono através da quebra do ATP, tirar o oxigênio através do hidrogênio e, com isso, ir promovendo a formação de hidrocarbonetos, glicose, acetato, daí por diante. Mas, por mais que tenha algo semelhante à clorofila no universo, por mais que isso seja abundante, esse sistema é um pouco mais complexo. Você extrair energia dos fótons, da luz azul, da luz vermelha, que acontece na fotossíntese, você precisa de um sistema muito complexo. Então, provavelmente, isso não está envolvido com a origem da vida. Isso foi uma novidade que apareceu futuramente. Se a gente quer pensar em origem da vida, a gente precisa, então, ir para uma fonte mais acessível, mais simples de ser alcançada. Tem duas maneiras. Ou você quebra as moléculas orgânicas e consegue pegar o hidrogênio, guardar ele na forma de NADH, nicotinamida, adenina, com fosfato ou sem fosfato, mas com hidrogênio e sem hidrogênio. Então, NADH ou NADPH ou NADP. Então, esse NAD é uma molécula, nicotinamida, adenosina, ela consegue guardar o hidrogênio provisoriamente e levar esse hidrogênio para onde for necessário, seja para produzir ATP, seja para uma reação de oxirredução. Então, essa quimiotrofia, quimiotróficos, né, eles podem ser uma maneira bem direta, que é quebrar o que já existe. Então, tem lá um monte de molécula orgânica, é uma sopa primordial, tem abundância de aminoácidos, tem abundância de glicose, está tudo boiando na água, porque é uma sopa primordial, essas moléculas estão disponíveis, seja através da chuva de meteoros, seja através da produção nas fontes hidrotermais, nas lamelas das argilas. Então, tinha muita matéria orgânica na época. Então, é plausível você só fermentar, você só quebrar o que já existe. E, com isso, você fabrica ATP e você vai gerar NAD também, NADH, e, como produto, ácidos orgânicos. Muito bem. Agora, existe uma outra maneira também de se conseguir energia que não é pegando o que já está pronto e quebrando o que já está pronto. São as moléculas orgânicas, como eu citei anteriormente, quebrar a glicose, quebrar acetato e tudo mais. Mas conseguir fabricar ATP a partir das reações de oxirredução com íons inorgânicos. Ou seja, do inorgânico, tirar a energia da pedra, do que é inorgânico. Se eu quero fazer isso, se eu tenho necessidade de extrair energia da pedra, comer a pedra,
corroer a pedra, eu preciso extrair o hidrogênio dela. Então, eu preciso de um doador de hidrogênio. Então, eu tenho aqui ácidos sulfúricos, o próprio hidrogênio, o ferro, a amônia. Isso tudo são moléculas que podem ganhar hidrogênio ou podem perder hidrogênio. Então, eu consigo fabricar ATP com esse gradiente de hidrogênio. Tá certo? Eu consigo NADH, botar hidrogênio no NAD a partir dessas reações de oxirredução. Então, basicamente, seja por fotossíntese, seja por quimiotrópico, litotrófico, quimiolitotrófico, lito vem de pedra, quimio vem de química, seja através do quimio-organotrófico, ou seja, que usa molécula orgânica, em todos esses casos, sempre vai fabricar ATP. Porque ATP é a molécula que entra nas enzimas e a quebra do terceiro fosfato dá energia para a biossíntese. Então, o objetivo aqui é fabricar ATP. Ok? O objetivo aqui é fabricar NADH, ter poder redutor, ter uma molécula capaz de botar hidrogênio nas outras, para que forme hidrocarboneto. Tá certo? Então, a gente tem sistemas que são simples para acontecer e sistemas que são mais complexos, como a fotossíntese. Tá legal? Então, tá aqui, olha. De uma maneira geral, você precisa, através da fotossíntese, fabricar ATP e NADH. Então, o que está sendo mostrado é a fotossíntese usando o hidrogênio, tirando o hidrogênio da água. Por isso, a água sem hidrogênio vira oxigênio puro, O2. E o hidrogênio retirado da água pela fotossíntese é usado para fabricar ATP, é usado para fabricar NADH. Com ATP e com NADH, eu fixo o gás carbônico. E ele agora vai fazer parte de uma glicose, vai fazer parte de um aminoácido, vai fazer parte de uma molécula orgânica. Então, vejam que eu uso depois o catabolismo para quebrar isso e gerar CO2 e água, ou o anabolismo para construir coisas. Sempre consumindo ATP ou consumindo NADH. Produzindo ATP ou produzindo NADH. Então, eu estou agora integrando todo o conhecimento que eu dei para vocês sobre metabolismo, sobre moléculas orgânicas, sobre o que é proteína, o que é carboidrato, o que é lipídio. Falei de metabolismo, agora eu estou botando isso tudo na origem da protocélula. Como isso tudo surgiu há 4 bilhões de anos atrás. Então, essa história toda do metabolismo eu já apresentei para vocês, tá certo? Mas aqui que entra a parte de novidade. Olha aqui aquele metabolismo primário, representado aqui do lado esquerdo da figura, onde a glicose vai sendo quebrada e gera acetato. E esse acetato pode ainda ser quebrado, e com isso gerar outros precursores. Repare que, conforme eu vou quebrando a glicose, eu vou gerando ATP. Ok, várias reações aqui, eu consigo acoplar a quebra da ligação com a síntese do ATP. Ótimo, maravilha. Mas então estou quebrando uma molécula orgânica. Eu sou um quimio-organotrófico. Tá legal? Ótimo, maravilha.
Mas repare que quando eu começo a quebrar mais o acetato, aí eu começo a gerar NADH. Olha só esse NADH como é um doador de hidrogênio para a biossíntese. Tá ok? Ótimo, maravilha. Então, todo esse lado esquerdo aqui, eu já falei. Todo esse lado esquerdo da figura é o que vocês vêm escutando já há dias, há semanas. Que glicose é quebrado, é gerado ATP, é gerado NADH. Ótimo, maravilha. Mas o que tem a ver o gradiente de hidrogênio, o fluxo de hidrogênio, aquela diferença entre hidrogênio mais concentrado do lado da membrana e menos concentrado do outro lado? Olha que interessante. Vejam que quando o NADH doa o seu hidrogênio nesse complexo proteico de membrana, vejam aqui, olha, os transportadores de elétrons que estão acoplados na membrana da célula. Veja que o hidrogênio, quando entra aqui de uma proteína para outra, de uma para outra, de outra para outra, esse hidrogênio vai se dissociando do elétron. E o próton hidrogênio vai se concentrando todo em um lado só. Vejam que as setas estão levando o hidrogênio para um lado só da membrana. E com isso, o hidrogênio está se acumulando de um lado. Repare agora que esse hidrogênio está querendo voltar. E quando ele volta, ele passa por esse canal. E esse canal nada mais é do que a ATPase, a enzima que fabrica ATP. Então, o hidrogênio, conforme vai passando por aqui, vai causando a produção do ATP. Então, vejam que eu consigo produzir ATP quebrando molécula orgânica, mas eu consigo produzir ATP igual a fonte hidrotermal fazia, que é criar gradiente, que é ter mais hidrogênio de um lado do que do outro, da membrana. Assim, o hidrogênio quer todo voltar por osmose por um único ponto, um único canal. E nesse canal tem a ATPase, que usa essa força de passagem do hidrogênio por ela para fabricar o ATP. Reparem que é muito difícil fabricar ATP espontaneamente, porque a tendência é quebrar o fosfato e não juntar. É pouco energético, precisa de muita energia para botar um fosfato no ADP para fabricar ATP. Mas isso fica muito fácil se o ambiente for hidrofóbico. O ATP quebra em ADP e fosfato quando tem água. Mas se não tiver água, se o ambiente for desidratado, sem água, o fosfato vai pular no ADP e vai grudar de uma maneira muito espontânea. Então, no meio aquoso, o ATP é quebrado. Mas no meio hidrofóbico, o ATP é sintetizado. Ora, então agora já dá para imaginar o que esse hidrogênio está fazendo. Conforme o hidrogênio vai passando pela ATPase, a ATPase vai rodando. Numa primeira rodada, entra ADP e fosfato. Numa segunda rodada, toda a água em volta sai, fica hidrofóbico. O fosfato gruda no ADP. Quando a proteína dá uma terceira rodada pela metade, assim, só um pouquinho, e termina, então, faz 180 graus, o ATP, pronto, sai da ATPase e fica dentro da célula. Então, a célula ganhou um ATP. Então, ela pegou esse gradiente de hidrogênio, fez a ATPase rodar, fez o ADP se juntar com fosfato no ambiente hidrofóbico e fez agora, terminando a rodada, a saída do ATP pronto. Reparem
que aquele gradiente que está presente lá na fonte hidrotermal está sendo usado agora para rodar a ATPase e fabricar ATP. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Alguém tem alguma pergunta? Tá difícil escutar? Vocês não estão conseguindo escutar? Professor, Oi, você consegue me ouvir? consigo. Ah, não, é que eu tinha uma dúvida. Aí eu tinha falado no microfone, mas acho que o senhor não me ouviu. Aí eu poderia tirar agora com você? É da parte Então diga. É da parte do fluxo de hidrogênio que você estava falando, que o acúmulo de hidrogênio, ele gera ATP. Você poderia me explicar isso novamente? O ATP, tem uma membrana aqui. Se o hidrogênio se acumula aqui, ele vai querer passar, porque por osmose o hidrogênio vai do mais concentrado para o menos concentrado. Agora, não tem por onde passar, a não ser que tenha uma ATPase. Se tiver uma ATPase, agora o hidrogênio consegue passar por aqui e aparecer aqui do outro lado. Só que conforme o hidrogênio vai passando, porque ele está mais acumulado aqui, por osmose ele vai querer entrar e vai passar, conforme ele vai passando, ele vai rodando a ATPase. E vai rodando. Ó. Então, quanto mais hidrogênio passar, mais ele roda. Quando ele roda um pouquinho, entrou ADP e fosfato. Rodou mais um pouquinho, o fosfato gruda no ADP. Rodou mais um pouquinho, sai o ATP. Então, a passagem de hidrogênio pela ATPase faz a fabricação de ATP. A célula tem uma molécula bem energética que pode ser usada para juntar carbono com carbono e assim construir glicose, construir um monte de coisa que precisa ser construído. Entendi. Tá. Então vamos lá, vamos continuar. Bom, então eu mostrei essa figura, né? Vejam aqui, olha, a glicose aqui em cima e piruvato aqui embaixo. Glicose é maior, piruvato é menor. Então daqui para cá está quebrando e está gerando ATP. Ok. Agora, se eu quiser construir glicose, o que um litotrófico precisa, uma célula, uma protocélula vai precisar construir seus bloquinhos de glicose, ele vai consumir ATP. Então, se eu subir agora, em vez de produzir ATP, eu vou consumir ATP. Então, como é que eu vou consumir ATP? Eu preciso produzir ATP. Como é que produz ATP? Criando um gradiente osmótico, porque o hidrogênio vai passar pela ATPase e vai ter a produção de ATP. Com este ATP gerado, eu consigo transformar piruvato em glicose. Tá ok? Então, quando eu vou quebrando uma glicose até piruvato, eu gero ATP. Ok. Agora, se eu quiser quebrar ainda mais o piruvato, eu vou gerar NADH. Esse NADH vai criar o gradiente que vai poder produzir um monte de ATP. Então, quanto mais eu quebro, mais ATP eu vou gerando. Se eu quiser construir, eu uso o ATP, uso o NADH para ir montando, a partir de piruvato, a glicose. Isso foi falado na aula passada. Então, eu estou falando que precisa de reação de oxirredução. Tá? Então, quando eu falei aqui, olha, moléculas inorgânicas, aqui, ó, H2, sulfetos, ferro, amônia, tudo isso está envolvido com reações de oxirredução.
doar hidrogênio ou receber hidrogênio, que são tão importantes para esses gradientes, doar hidrogênio, receber hidrogênio, o NADH, tudo mais. Então, reparem, eu estou usando o oxigênio como aceptor de elétrons. Tá? E esse oxigênio, ele está bem abundante hoje em dia, porque a gente tem muita clorofila na Terra, no mar, e esse planeta produziu muito oxigênio ao longo desse tempo todo. Mas o fato de estar muito abundante o oxigênio hoje não que significa que na origem, lá há 4 bilhões de anos, com 4 bilhões de anos, a Terra tinha essa mesma quantidade de oxigênio. Não, isso apareceu depois, com a clorofila, com a fotossíntese. Isso veio depois. Entretanto, eu não posso dizer que a Terra não tinha oxigênio. Ele não era abundante, mas ele tinha algum oxigênio nele. E ele era usado como aceptor de elétrons há 3 bilhões de anos. Então, servia para receber os elétrons dos doadores. Então, se ferro está doando elétron, né, hidrogênio, se sulfeto está doando, se amônia está doando, tudo bem, o oxigênio está lá para receber. Assim eu faço a reação de oxirredução. Certo? Então, esse artigo, também recente, mostra, através de várias evidências, de que quando surgiram as células, as protocélulas, existia oxigênio, porque não só a sequência dos genes indicam o uso do oxigênio, proteínas envolvidas no uso do oxigênio, a gente encontra no genoma esses genes, tá, ok? Mas também por registros fósseis, registros minerais. Existia algum tipo de oxigênio justamente para essas reações de oxirredução. Então, a gente pode ver, tem uma leitura mais aprofundada desse assunto através dessa referência na Cell, a origem da membrana e da bioenergética. Então, eu preciso ter a membrana para ter um lado cheio de hidrogênio, outro lado com menos, um lado doando hidrogênio, outro lado recebendo. Então, a origem da membrana está junto com a origem do metabolismo e para a síntese de ATP. Então, nesse artigo, ele fala que como a energia é necessária para a origem da vida, é promovida abundantemente nas chaminés hidrotermais alcalinas, que a gente veio falando desde o início, de uma forma essencialmente idêntica à que é usada pelas células modernas. Esses gradientes de próton natural poderiam guiar o fluxo de elétrons do hidrogênio para o CO2, é o que eu estou falando. Juntar carbono precisa tirar o oxigênio, isso você faz botando o hidrogênio. Então, isso você só consegue se tiver reação de oxirredução, você só consegue se você tiver doador de hidrogênio receptor. O oxigênio, então, me parece o receptor de oxigênio mais plausível, mais fácil. Então, isso gera moléculas orgânicas de uma maneira muito similar à maneira como micro-organismos anaeróbicos fazem atualmente. Tá certo? Então, você tem aí um resumo dessas reações químicas com 4
com 8 hidrogênios mais CO2 gera metano e 2 águas. Então, isso é o resumo da reação química. E, para isso, você precisa desses transportadores de elétron pela membrana, que são as ferrodoxinas, as flavinas, fazem parte desses componentes que fazem o hidrogênio se acumular de um lado da célula em detrimento ao outro. Tá? Então, vejam aqui, mais uma vez, minerais participando desse processo, tá ok? E fazendo, então, essa dissociação do hidrogênio. Então, você tem aí os organismos acetogênicos, os organismos metanogênicos, porque eles terminam o metabolismo gerando acetato, ou terminam o metabolismo gerando metano. Ok? Então, são as bactérias e as arqueias, respectivamente. Nas acetogênicas, você tem o NADH, como eu já disse, ele está envolvido nesse processo, e nas arqueias, que geram metano, usam disulfito como aceptores. Bom, então aqui está a mesma referência, tá ok? Só que mostrando de forma mais didática, em forma de desenho. O desenho sempre ajuda um melhor entendimento. Então, eu vou começar aí com a figura A, B, C, para dizer que está havendo um acúmulo de hidrogênio de um lado em relação ao outro. Vejam que isso aqui não é uma membrana, isso é a parede de uma fonte hidrotermal. Vejam que está havendo ferro como doador desse hidrogênio, que junto com o CO2 fixa o carbono. E eu consigo também energia nesse processo. Ok? Ali uma molécula com fosfato, eu estou quebrando o fosfato. Então, você tem aqui um protometabolismo e os minerais das fontes hidrotermais, das paredes, né, participando desse processo. Agora, a gente já começa a ver membrana. Então, tem já o início de um lipídio aqui, fortificando mais ainda esse gradiente, porque o hidrogênio não vai passar pelo hidrofóbico. A gente tem aqui o aparecimento da ATPase. Vejam que o hidrogênio agora flui pela ATPase e isso permite a síntese do ATP. Então, o que era feito de uma maneira menos eficiente na figura A, agora com a ATPase eu já consigo produzir o ATP. Tá legal? E depois um sistema mais eficiente ainda com o transporte de sódio para o lado de fora, que é daí um sistema mais eficiente, porque você tem simporte e antiporte, isso tudo facilita aí o transporte. Bom, mas só quero dizer sobre essa passagem do inorgânico para o orgânico. Deixa eu ver aqui, peraí. Alguém tem alguma dúvida? Porque parece que deu uma travadinha aqui, vai demorar até chegar lá. Bom, então está aqui. Então vejam lá, mais uma vez, repetindo a mesma ideia de diferentes maneiras, com diferentes slides, né, com diferentes imagens. Então, aqui, uma célula bem inicial, anaeróbica, heterotrófica. Ou seja, ela pega grandes moléculas orgânicas
quebra isso e gera ADP, gera ATP, juntando ADP com fosfato. Então, pega a energia química da glicose, que vai sendo quebrada, para gerar ATP. Essa figura A nada mais é do que essa parte até o piruvato. Isso aqui é fermentação. Vejam que eu produzo um monte de ATP no momento que eu quebro a glicose até piruvato. Então, a quebra de uma molécula orgânica gera ATP, como vocês viram, que é o que está sendo dito aqui. A quebra de uma molécula orgânica por fermentação gera ATP. E ácido lático, piruvato, certo? Muito bem. Agora, em B. Em B, é uma maneira de produzir ATP com um gradiente de hidrogênio. Então, desta maneira aqui, eu consigo produzir ATP não fermentando, não é através da fermentação, mas através do gradiente de hidrogênio. Então, eu consigo fazer ATP igual fermentação, só que por um mecanismo diferente. Um é quebrando uma molécula grande, o outro é gerando um gradiente osmótico entre as membranas, passando pela ATPase. Agora, para criar um gradiente orgânico, eu preciso de transportadores de membrana. Vejam que com a quebra de ácidos orgânicos, esse hidrogênio vai se acumulando do lado de fora. Então, se eu tiver isso acoplado com a ATPase, eu vou quebrando moléculas orgânicas, gerando CO2, mas também gerando gradientes para fazer ATP. Então, estou mostrando com este desenho, com essa imagem, que para ter célula precisa de metabolismo. Para ter metabolismo, tem que ter, então, o catabolismo. Esse catabolismo é a quebra, que gera ATP. Agora, o ATP pode ser gerado só quebrando molécula química grandona, mas esse ATP pode ser produzido com gradiente de hidrogênio, através de transportadores de membrana e através da ATPase. Isso tudo remonta o ambiente de uma fonte hidrotermal. Então, a fonte hidrotermal é a origem do metabolismo da protocélula. Uma protocélula surgiu a partir deste protometabolismo nas fontes hidrotermais alcalinas, que geram gradientes de hidrogênio, permitem a origem de uma ATPase para fabricar ATP a partir desse gradiente. Esta é uma ATPase. Repare, estou sempre falando a mesma coisa, seja aeróbico, seja anaeróbico, sempre vai ter quebra de moléculas grandes para gerar ATP, para gerar gradientes de hidrogênio e funcionamento da ATPase com mais ATP ainda. Eu posso ter a habilidade de fixar o CO2. Então, é um químio autotrófico, porque eu não preciso de carbono de nenhuma outra molécula orgânica. Eu não dependo de nenhum outro organismo, ou nada orgânico. Eu posso conseguir o carbono para a construção dos meus bloquinhos a partir do CO2. O carbono que eu estou usando é o CO2. Então, se eu tiver esta habilidade, eu produzo glicose, eu produzo aminoácido, eu produzo qualquer coisa, qualquer molécula orgânica
porque eu tenho a capacidade de fixar o CO2 na forma de metano, na forma de cadeias de hidrocarbonetos. Ok? Então, aqui tem uma tabela mostrando várias reações de oxirredução que podem acontecer nos organismos quimiolitotróficos, aqueles que extraem energia a partir da reação de oxirredução das rochas. Essas rochas elas contêm fosfato, sulfato, e o hidrogênio vai de um para o outro, do doador para o receptor. Então, a maioria aqui tem um oxigênio como receptor. A maioria, tá? Porque ele é um ótimo aceptor de elétrons. Então, todos esses, o fosfito, o hidrogênio, o sulfito, o sulfo, a amônia, o nitrito, o íon ferroso, tudo isso pode doar hidrogênio. Se pode doar hidrogênio, pode criar gradiente osmótico. Se pode criar gradiente osmótico, pode criar ATP. Se pode criar ATP, pode ter metabolismo, pode criar suas próprias moléculas. Então, eu posso ter micro-organismo vivendo em quilômetros de profundidade no interior da Terra, porque eles vão extrair energia na pedra e vão viver em poças d'água sequestradas no interior da pedra, a quilômetros de profundidade na crosta terrestre. Então, oxidação aeróbica microbiana, o mecanismo está aqui, a oxidação da amônia pelos anaeróbicos. Então, eu tenho aqui vários artigos para quem quiser se debruçar sobre a bioenergética, como extrair energia da pedra para criar gradientes e fabricar ATP. Vários micro-organismos hoje em dia são especializados nessas reações de oxirredução, tá ok? Vejam que eles têm um monte de membranas, isso cria gradientes entre essas membranas, funcionamento de ATPases e, com isso, síntese de ATP. Tá ok? Então, estão lá esses micro-organismos litotróficos. E esse ambiente com esse tipo de micro-organismos anaeróbicos, isso pode ainda ser encontrado dentro de organismos fazendo simbiose. Então, as esponjas são animais muito antigos e eles formam microambientes onde esses micro-organismos tão antigos ficaram sequestrados e você ainda encontra alguns deles vivendo nesses microambientes dentro de esponjas, que são organismos marinhos, tá? E que isso é como se fosse um refúgio para esses micro-organismos tão antigos. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Não, deixa eu ver quantas pessoas ainda resistem na aula. Deixa eu ver. Isso, já estamos chegando aos 5 minutos. Tá certo? Para terminar. Então, com isso, eu falei hoje sobre uma parte um tanto quanto árida e talvez um pouco abstrato para muitos, né? Que é como conseguir energia por uma protocélula. E a gente viu que ou pega moléculas orgânicas e sai quebrando, ou usa reações de oxirredução facilmente encontradas nas fontes hidrotermais. E isso cria gradientes que criam ambientes para ATPase funcionar e produzir ATP.
Tá, então, alguém tem alguma pergunta? Tá, então tá. Espero que tenham gostado. Ok? Vou terminando por aqui. E. Professor, Oi. eu tenho uma, mas não é do conteúdo. Ah, pois não. A dúvida é sobre a prova. Pois não. Vai ser quando mesmo? Deixa eu ver, eu estou aqui com o aberto, ó, 24/1 de 2022. Está na página AVA da disciplina. E tipo, como será a prova? Ah, isso é só no dia da prova que você saberá. Tá bom. Tá legal? Sugiro, como eu venho falando, fazer um fichamento de tudo que vem sendo falado, de tudo que vem sendo postado, para que na hora da prova, em pouco tempo, você consiga acessar as informações e saber conectá-las. Vai ser muito complicado terminar a prova no horário certo, se você tiver que partir do ponto zero, aprender toda a disciplina, aprender todas as aulas dadas em um dia só. Então, para evitar o insucesso, é melhor já começar a fichar e organizar as informações. Bom, então eu vou parar aqui a gravação, tá certo? E quem quiser pode depois me perguntar, já quando não estiver mais sendo gravado, se assim preferirem. Tá legal? Então eu despeço aqui cordialmente, agradeço a presença de todos, a participação de todos, e durante o fórum eu vou dar aí a minha contribuição. Tá legal? Então, tchau para todos. Tchau, tchau, professor.